E aí hoje teve o caso do Dallagnol. Então o Dallagnol foi considerado pelo TSE, que à época ele era inelegível, então ele foi cassado. Não é mais deputado por causa dessa decisão. Aí ele me ligou, falou, pô, o que aconteceu, né? Me explica aí o que aconteceu. Qual foi? Então, Tu conhece o caso? Hã? Tu conhece o caso? Claro. Tá. Bom, Dallagnol era promotor da Lava Jato, procurador e tal. E ele, então, por causa da sua posição ali no Ministério Público, o Ministério Público tem um setor de análise de comportamento, né? Disciplinar, a gente chama. E aí esse setor administrativo analisa a conduta dos seus promotores, se recebe denúncia, ele pode instaurar um procedimento de disciplinar. E o legislador, em 2020, acho que 2019, 2020, verificou que alguns promotores, magistrados, né, juízes, poderiam, diante de uma instauração de um procedimento disciplinar, então você vai ser julgado pela sua ação aqui dentro, não é judicial, é dentro lá do Ministério Público ou da magistratura, ele cai fora. Então ele, para não ser julgado, ele sai da função. Como ele não é mais promotor ou mais juiz, ele não vai ser mais julgado pelo órgão, porque né, o órgão não tem nem mais competência para julgar. Ele tá fora. Só que esse cara saía para não ser julgado ou não ser condenado e saía candidato. E podia ser eleito. Então, diante dessa possibilidade, a gente trouxe a lei, uma alteração lá da lei da ficha limpa, e trouxe uma previsão de que o cara que sai antes de eventual decisão desse procedimento, sai do cargo, enquanto ele responde um procedimento disciplinar, ele ficaria inelegível por 8 anos. Tá? O Dallagnol, ele, quando sai do cargo, não tinha nenhum procedimento disciplinar. Zero. Só que ele tinha outros 15 diversos procedimentos. Tinha sindicância, que poderiam virar um processo disciplinar. Exatamente, poderiam virar. Bom, isso foi debatido lá no Tribunal Regional do Paraná, né? Ele foi aprovado, Regional Eleitoral. Ele foi aprovado, você foi candidato, foi eleito. E aí agora chegou uma decisão, né, uma análise de um processo no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, sobre exatamente a possibilidade dele ser inelegível por causa desses 15 outros processos que poderiam dar em alguma coisa que se ele saísse aí tornaria inelegível. Bom, a lei, olha que interessante, que aí chega a parte do meu primo. A lei, ela é muito clara, ela fala processo disciplinar. A lei fala isso, tá lá. Só que, por interpretação, e aí muita gente hoje debateu, falou, pô, mas isso é perseguição dos ministros de esquerda. Tem 3 ministros indicados pelo Bolsonaro que votaram pela cassação. Foi 7-0 a votação. Então, não estou fazendo só justo, estou trazendo os fatos. E aí, qual foi a interpretação de todos esses ministros? De que esses 15 processos tinham possibilidade de se tornar um processo disciplinar e que ele teria saído do cargo antes desse processo se tornar disciplinar para poder sair candidato e foi eleito. E diante, então, disso, que seria uma manobra, disse os ministros, para ele não ser eventualmente condenado ou afastado, né, nesses processos administrativos, que ele foi propositalmente pediu a exoneração e foi candidato. Dá para considerar isso ilegal? Aí vamos para a parte que eu queria chegar. Olha como o direito é subjetivo. Aí meu primo falou, e aí, o que você acha? Eu falei, é muito subjetivo. A lei, se você pegar a letra fria da lei, fala procedimento disciplinar. Não tinha. Tinham possíveis procedimentos disciplinares. Aí você começa a analisar. Eu fui ler as decisões dos ministros, e aí você começa a ver como que tem interpretação, né? O direito é flexível, é elástico. E aí fala, não, possibilidade, que de fato ficou inegável o uso do termo dos ministros, que é inegável que ele saiu para não ter um problema disciplinar e para não se tornar inelegível. Então, se a decisão dos ministros foi que, de fato, ele fez uma manobra que não seria ilícita, mas que gera a inelegibilidade. E por isso ele foi cassado. Mas, se você me perguntar, eu posso te responder o que está na lei e posso te responder o que os ministros interpretaram e julgaram. Agora, o que é o certo? É muito difícil de responder. Pra mim, na verdade, é muito simples. É o que está na lei. É o que está na lei. Eu concordo com você. Eu defenderia a aplicação da lei, até porque, aí acho que o Rafael vai concordar, você pode pensar que esse tipo de precedente que aconteceu hoje pode ser uma estratégia muito interessante da oposição para nunca mais deixar ministro e juiz e promotor se elegerem. Por quê? Imagina que tem um cara que tá ficando muito famoso e é juiz ou promotor. Você inventa que ele roubou pau na casa do João, pronto. Basta a oposição Acabou. começar a dar mandar lá um monte de denúncia nos tribunais de análise de corregedoria e tal. E se mesmo que não tenha um procedimento disciplinar instalado, ele teria um monte de outros e aí ele poderia ser
inelegível por causa disso. Então, poderia ser uma forma de você perseguir pessoas. Aham. E por que a lei fala procedimento disciplinar? Porque significa que a pessoa que instaura um procedimento disciplinar já olhou os elementos e entendeu que, de fato, ali tem alguma coisa que precisa ser analisada. Então, é perigoso, é preocupante. E foi 7-0. Então, os ministros estão entendendo dessa forma. Ministros, inclusive, de direita. Ou, pelo menos, que foram indicados pela direita, né? Não vou falar que ministros têm opinião política. Mas que, de fato, podem ter algum tipo de interferência política. Então, este é o direito. E por isso que gera tanto debate e tanta indignação. Porque fala, foi o que você falou. Esta é a lei. Isso, e olha que interessante. Hoje, isso incomoda muito aqueles que votaram Dallagnol e que principalmente são de direita, acho que é inegável. E isso foi que incomodou muito quem é de esquerda, que quando o Supremo olhou para uma previsão constitucional que chamava trânsito em julgado, porque ninguém poderia ser preso se não tivesse trânsito em julgado, e falou, trânsito em julgado. O que significa isso, né, para quem está acompanhando? Significa que não cabe mais recurso, que encerrou, ou que você perdeu o prazo, não recorreu mais, mas significa que, tirando absolutas, específicas exceções, não tem mais nada ali para frente, acabou o caso. Então, as pessoas no Brasil hoje só são presas depois desse trânsito em julgado. Do nada, o Supremo olhou e falou, não, o trânsito em julgado é quando confirma uma decisão de segundo grau condenatória. Começou a prender o pessoal e prendeu o Lula. E aí, o pessoal de direito falou, pô, que legal, flexibilizaram, o pessoal aplaudiu. Hoje, estão flexibilizando a previsão da lei da ficha limpa de procedimento administrativo, talvez a esquerda aplauda. Então, o que a gente aprende com tudo isso? É que você vai se fuder no fim das contas. Ou que você, como cidadão, não tem que aprovar nem aplaudir nenhuma flexibilização da lei, pouco importa em quem isso vai bater ou afetar. Porque vai morder só só que eu tenho dois pontos aí. Primeiro é o seguinte, tem uma coisa que eu vivo falando que é, cara, a Constituição não realmente existe. Existe a opinião de 6 ministros do Supremo. Então, se tá escrito na lei uma coisa, mas 6 ministros, que é a maioria dos 11, falarem, não, tá escrito exatamente o contrário. Tá escrito exatamente o contrário. Porque eles são os últimos que podem errar. Eles que não tem decidem. recurso depois da... Então, depois se 6 ministros do STF resolverem ler uma linha e falar assim, cara, tá aqui escrito completamente outra coisa, está escrito completamente outra coisa, cumpra-se. É verdade. Foi o que aconteceu com o trânsito de julgado. Que foi o que aconteceu com o trânsito de julgado. E depois julgado. eles voltaram atrás, por isso o pessoal ficou tão... E que é isso, que aí falaram, o TSE condenou. Ele falou, não, ele não pode apelar, ele pode apelar pro STF. Ele vai recorrer já. O STF pode olhar e falar, a gente acha isso. Então, é por isso que às vezes... Acabamos de debater isso, né? Isso. Por isso que às vezes a galera pergunta assim, o STF tá certo ou tá errado? Eu falo, por definição, ele está sempre certo. Por definição. Por lei, inclusive. Eles acham que é isso. Acabou. Aí eu discordo. Parabéns, seja bem-vindo ao jus esperneandes, que ele chama. O direito de espernear. Você tem o direito de ficar puto. É isso. E aí é um problema, porque daí você fala, pô, peraí, então eu quero conceder a 6 pessoas o direito supremo de decidir o que tá certo ou errado, não cabendo recurso meu e eu sou obrigado a pagar? Ou será que a gente não consegue ter algum sistema de sociedade um pouco melhor que isso? Será que se juntar o pessoal a gente não tem uma ideia melhor? Qual seria? Aí eu vou entrar em libertarianismo. Ah, bom. Mas... Porque qualquer... Se você pegar a Corte Suprema nos Estados Unidos, tem a Suprema Corte. O meu ponto é a gente podia ter um sistema de governança com consentimento para começo de conversa. Teoricamente, mas o Senado lida com... Teoricamente, isso. Você tem um balanço de poder. Isso. Um fiscaliza o outro. Só que aí tem um pequeno probleminha. Porque se você tem... E o rabo preso? Isso. O rabo preso. Mas antes você vai mexer com quem? Só que o cara que tá sentado em cima do meu processo, eu vou encher o saco exatamente. Se você mexer com quem não deve, você não tem teto, você tem teto de vidro, é perigoso. Esse é um grande... E a gente ficar votando nos caras que tem teto de vidro. Bom, também é uma lição aí. Mas só queria voltar no ponto que eu falei que tinha 2 problemas, só que eu sou muito longo, eu preciso parar com isso. O segundo problema é o seguinte, vocês falaram assim, tem que defender o que tá na lei. Senhores, escravidão já foi lei. Não, mas... Por lei, mulher já não foi gente. A lei nem sempre é a melhor, então, assim, mas... Eu só digo isso, e é importante isso. Isso é uma coisa que, assim, libertários dizem, mas até liberais dizem, assim. Eu acho que é uma coisa que deveria ser ensinada em escola de direito. Gente, só porque tá na lei, não quer dizer que tá certo. Porque às vezes a galera usa o argumento que tá na lei... falando, você tá dizendo. Não, mas os advogados... Só porque tá na lei... Esse é o problema do argumento do tá na lei. Gente, escravidão já foi lei... Mulher não ter direitos já foi lei, um monte de coisas já foram lei, um monte de coisas absurdas ainda são lei. Então, a gente tem que lembrar que acima de lei existe certo, errado e ética. Existe aquilo que é tolerável e intolerável. Então assim, mas tá na lei tal coisa. Não.
às vezes pode ser uma coisa boa, às vezes pode ser uma coisa ruim. Então a gente não pode se balizar por puramente, assim, a lei do Estado falou isso aqui, não sei o que, não sei o que. Até porque é uma coisa que eu vi falando assim, gente, ó, a gente segue a lei ou a gente segue uma moral e uma ética na nossa cabeça? Exemplo simples. Amanhã, colocaram droga no Congresso e os caras vão lá e abaixam a idade de consentimento sexual para 10 anos de idade. A sociedade brasileira como um todo vai falar... Ah, poxa, agora, não, de fato, né, tá na lei. Não, todo mundo vai olhar e falar, não, mas porque a gente tem uma noção de ética que está acima. Tá deturpando o que eu falei. Não, eu não tô deturpando o que você falou. Porque quando eu digo está na lei... Eu só tô falando dos problemas do argumento de vamos defender a lei. Não, mas porque não foi às vezes a lei pode estar errada. Não, mas vamos lá. Os advogados são os primeiros a criticar os problemas legais. Se você vê a OAB se manifesta sempre. Não, sim. Está, eu só tô fazendo alerta pra quem tá vendo, porque eu acho que é um questionamento que, assim, eu acho que é um questionamento básico que liberais e libertários fazem, que eu acho que todas as pessoas deveriam ter. É verdade. Só porque tá na lei quer dizer que tá certo? Não, mas você... Só porque o juiz falou alguma coisa quer dizer que tá certo? Entendeu? Isso, pode... É só isso que eu tô dizendo. Está na lei, o que eu quero dizer é o seguinte... Eu não posso... Eu como um libertário, eu não posso ver alguém falando assim, pô, não, a gente tem que seguir a lei sem dar esse extra de... Gente, isso é uma submissão... Tá na lei, eu disse. Ok. Só que se está na lei não significa que isso é inquestionável, que isso não pode ser objeto de crítica, que não pode ser debatido, que não pode ser mudado. A gente vê que a lei... a gente começou falando sobre, por exemplo, se eu quiser debater sobre a legalização da maconha. E começamos falando que talvez nós devemos mudar aquela previsão do atentado ao Estado Democrático para ser uma previsão mais específica. Eu já critiquei aqui o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Tá na lei? Tá. Eu sigo, tá na lei. Mas eu sou o primeiro há anos a falar que esse artigo é ruim, porque ele traz muita tranquilidade para a plataforma e elas esperam as decisões judiciais sobre conteúdo que é ilícito. Então, se está o que eu quero dizer quando está na lei, a gente precisa seguir, porque se você descumprir a lei, você vai sofrer as punições, a não ser que você seja totalmente rebelde. Agora, não significa que a gente não pode se mobilizar socialmente no próprio Congresso para mudar isso que é ruim, que é o que está ultrapassado, ou que na época era bom e hoje não serve mais. Mas presume-se que o que está posto tem que ser seguido, porque senão você vai ter um problema muito grave de pensar que você é totalmente alheio ao Estado e o Estado vai vir com força te provar que ele manda.